Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Essa casa de luz, de caridade, que acolhe a todos com muito amor. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E é com imensa alegria que vamos nos ligando aos nossos anjos guardiões, que estão ao nosso lado. E assim como de costume, vamos para a nossa prece. Vamos sentindo a energia amorosa dos benfeitores celestes, que nos amam e querem o melhor para todos nós. Senhor, nós te agradecemos por perceber que somos espíritos eternos e que o nosso empenho para podermos nos aperfeiçoar deverá ser grandioso. Sabemos que continuaremos em qualquer idade, em qualquer situação, nesse esforço de aprendizado uns com os outros, com a natureza e com os abnegados irmãos que já estão no plano espiritual, mas que vibram por todos nós. E todos queremos um planeta abençoado, harmonioso, cuidado por pessoas que amam tudo o que está à sua volta. E assim vamos mentalizando o nosso exemplo maior de perfeição, o Divino Mestre Jesus, que veio nos mostrar o caminho em direção ao Pai Criador. Nós vamos nesse instante para as nossas rogativas, para as nossas vibrações, doando um pouquinho de nós juntamente com a espiritualidade amiga, a irmãos mais necessitados ainda que nós. Vamos nesses locais de muita dor, de muita angústia, de desespero até, e com o nosso pensamento cheio de amor, vamos envolver esses irmãozinhos em energias positivas, em equilíbrio, tratamento. Sabemos, Senhor, que para a espiritualidade não existem empecilhos. Vamos nos hospitais, aos enfermos em seus próprios lares, amenizando um pouco as dificuldades, acalmando suas dores. Vibremos. Vibremos por todos os lares e pelo nosso lar, pedindo que Jesus entre em nossa casa, higienize todos os ambientes com a sua energia amorosa. E se tiver algum irmãozinho fazendo moradia em nossa casa, que sejam recolhidos e encaminhados para tratamento e esclarecimento no plano espiritual superior. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pela sua harmonização, por todos os dirigentes de nações, pelas instituições em geral e por todos os recônditos onde houver sofrimento. Vibremos por todos os nomes que trazemos em nossa mente e em nosso coração. Um parente, um amigo ou um conhecido que sabemos necessitar do auxílio, que estejam receptivos a receberem todas as bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de serenidade e de amor. Vibremos. Que Jesus nos abençoe a todos e que o seu Evangelho possa ser divulgado em muitos locais e que através dele nós vamos tomando consciência das nossas responsabilidades. E assim nós agradecemos aos nossos anjos guardiões que sempre nos auxiliam com as suas intuições, com as suas inspirações. Agradecemos ao nosso Pai Criador de infinito amor e bondade e ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão de todos os momentos. E assim nós pedimos, fique conosco, Senhor, por hoje e sempre. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Sinal Verde, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O dia de hoje a reflexão vai ser sobre questões a meditar. Então aqui apresentamos
vários itens, né, para nós podermos meditar, vários pensamentos ou várias frases. Primeiramente, vamos ver essa frase aqui, olha, veja bem. Nós dominamos sempre as palavras que não falamos. Mas, olha, no entretanto, nós subordinaremos aquelas palavras que pronunciamos, quer dizer, palavra dita não volta mais atrás, é como uma pedra tirada, né, que não volta atrás. E a outra frase, no que se refere à alimentação, é importante recordarmos a afirmativa dos antigos romanos, olha, veja bem a frase deles. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Importante, né? O que a gente está pondo na boca para podermos nos nutrir. A outra frase, tanto quanto possível, em qualquer obrigação que nós fazemos, nós cumprimos, nós temos que estar presente naquele local pelo menos 10 minutos antes, né? Por quê? Isso faz com que nós tenhamos disciplina diante da vida. E a outra frase, a inatividade ou comodismo, né? A ociosidade entorpece qualquer faculdade, né? Ou a sua capacidade de atuar na vida, seja para o caminho do autoconhecimento ou para o seu próprio aprimoramento. Então, quando a gente é muito acomodada, preguiçosa, a gente nem se adentra nessa busca do autoconhecimento. A outra frase, o sorriso espontâneo é uma bênção, atraindo outras bênçãos. Quer dizer, o que é isso? Que existem outros motivos de estarem bem e muita serenidade, de paz e amor diante de um sorriso. E cada pessoa a quem você presta auxílio, presta alguma ajuda, é mais uma chave na solução dos meus problemas, né? Por quê? Porque à medida que nós conseguimos perceber que o outro é o seu aspecto não trabalhado, quer dizer, o outro é o espelho de você, você estará te auxiliando, quer dizer, eu estou me auxiliando no vislumbre de uma solução do meu sofrimento, quer dizer, através do outro eu consigo muitas vezes reconhecer em mim o problema, que eu posso encontrar a solução. Se eu não conseguir vislumbrar o meu problema, não posso também, né, buscar uma solução. E a outra frase, é natural que você encontre invejosos pelos caminhos da sua existência, da sua estrada da vida, né? Mas não inimigos que queiram destruir a sua vida. Quer dizer, nem todos são inimigos, apenas são pessoas que, né, não evoluíram, não cresceram ainda, então não vamos parar por causa disso, né, na nossa existência. E cada boa ação que nós praticamos é a luz que nós acendemos, na verdade, em torno dos meus próprios passos, dos nossos próprios caminhos que estamos traçando. Quem fala menos, olha, isso é tão importante, né, para todos nós. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Quer dizer que eu não posso falar? Não é nesse sentido, falar de uma forma contundente, com propriedade sim, né? Mas é falar à toa, que muitas vezes a gente fala, às vezes é uma fofoca. É nesse sentido, a gente acaba não ouvindo, né? Uma solução, um bom caminho para nós mesmos. Então, eis aqui as frases para meditar durante a semana. Tem várias frases que nos faz refletir, levar o caminho do autoconhecimento, né? Mas por hoje é só. E essas frases é para podermos meditar sempre
na fé e equilíbrio em todas as direções. Madre Teresa de Calcutá, quando muito jovem, ela e mais 3 amigas andavam pelas ruas de Calcutá, quando foram cercadas num beco por um grupo de hienas misturadas com cachorros, que estavam enlouquecidos. Eles encurralaram ela e as 3 outras irmãs, foram jogando as 4 para a parede e não havia saída. Elas foram atacadas por esses lobos, verdadeiros lobos. A única que sobreviveu foi Madre Teresa. E, obviamente, ela saiu dali completamente transformada, sabedora de que, se ela tinha ficado e as amigas tinham partido, é porque ela tinha uma tarefa a desempenhar. Mas imagine o trauma de ver as 3 amigas serem brutalmente dilaceradas por aqueles animais. E ela ficou muito ferida, mas sobreviveu. E ela contava, anos depois, que nunca precisou tanto pensar em Jesus. Desejar que ou ela morresse junto com as amigas, tamanha dor que as dentadas faziam na ter, ou, se ela sobrevivesse, dedicar todo o bem possível ao mundo, à vida, já que as outras 3 não sobreviveram e tinham o mesmo sonho que ela, fazer todo o bem que fosse possível. Eu já contei nesses dias que estou aqui que Irmã Dulce foi programada, podemos dizer assim, para se casar com o filho do melhor amigo do seu pai. Mas, embora ele fosse um homem de muito tempo atrás, ele respeitava a vontade da filha, numa época em que o pai é que decidia com quem a filha ia se casar. E ele e o amigo haviam planejado que casariam seus filhos. Mas quando ele chama Dulce e conta a ela a intenção que tinha, ela imediatamente diz: "Ah, meu pai, o meu sonho é outro. Eu quero dedicar a minha vida ao bem. Eu quero vestir o hábito para estar com Jesus em todos os instantes da minha vida." E ele ainda insistiu, mas percebeu que a decisão dela estava tomada. E, respeitando a filha, numa época em que os pais não respeitavam a vontade dos filhos, ele escreve uma carta ao amigo e diz: "Meu caro, quanto a Dulce, não posso fazer nada. Ela não vai mudar de ideia. Eu conheço minha filha muito bem. Eu sei que seu filho encontrará uma jovem que o fará muito feliz, mas não será minha Dulce, porque ela vai dedicar a vida ao Cristo." E foi exatamente isso que Irmã Dulce, com toda a sua fragilidade, fez. E os repórteres, quando ela começou a ficar famosa, perguntavam: "Como é que a senhora aguenta? De onde é que a senhora tira essa força?" E ela dizia: "Ô meu filho, de Jesus, de quem mais?" Ela era baixinha, não era bonita, tinha meio pulmão, tinha tudo para ficar em cima de uma cama se lamentando, mas jamais fez isso. Foi de uma tal força que os nossos irmãos católicos tornaram-na santa. E me lembro de Emmanuel, que diz que nós sempre somos assim. Tornamos santos aqueles que simplesmente fazem o seu dever. Eu confesso a vocês que, de minha parte, estou totalmente longe da santidade. Mas Irmã Dulce, sem dúvida, há de ter tido grandes rasgos de beleza e de generosidade, porque ela nunca deixou se levar por qualquer obstáculo, sempre trabalhando
no bem.